Só que o sistema capitalista está tão avançado em termos de ciência e tecnologia, o modo de produção ele avançou tanto, que ele está tirando as pessoas, inclusive, do gerenciamento. Então, você tem as inteligências artificiais, você tem a nova robótica, e você tem o que a gente sempre brincava, que eu sempre usava isso como exemplo, né? Você tem as benditas impressoras 3D. Então, quer dizer, o que faz uma impressora 3D? Porra, ela reproduz qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem cidade na China sendo feita em 3D. Inclusive outra impressora 3D. Pois é. Quer dizer, como é que o pessoal chama? É autorreprodutor, mas não é autorreprodutor. Autorreplicante. Mas a impressora 3D me parece que ainda não pegou ainda o negócio, certo? Começou mais nós estamos aos poucos vendo a internet das coisas e ainda não se sentiu o baque, né, da impressora 3D. Da digitalização, sim. Né? Hoje em dia, até mendigo tem celular, né, certo? Então, assim, todo mundo tem celular, todo mundo está conectado de alguma forma, né? Ou pelo menos nas grandes cidades, né? Acho que o baque da impressora 3D a gente não sentiu ainda, né? Então, o problema é que a gente não sentiu, a minha impressão que eu tenho é que a gente não sentiu nos países subdesenvolvidos, países, né, dependentes, porque, por exemplo, a China tem, não vou nem para a China, Holanda, ó, isso é coisa de, Glaucio aí vai confirmar, você também, a gente sempre estava junto lá nessas discussões, porra, Holanda tem um bairro inteiro feito com impressora 3D, gigante, né, gigante, impressora 3D gigante, mas porra, a crise de 2000 da China, a crise da China de greve foi resolvida, inclusive, com a impressora 3D. Houve uma greve pesada de trabalhadores chineses e as empresas simplesmente automatizaram o serviço de construção civil, né? Acho que foi em 2014, 2015, foi inclusive uma parte da nossa análise, justamente porque o setor de construção civil seria um dos últimos que a automatização poderia atingir, né? E aí, no caso, esse elemento, obviamente, vai em cascata atuando contra outros, né? Você está substituindo a mão de obra, as pessoas estão desempregadas, estão reivindicando uma melhoria de condições de trabalho e elas estão perdendo o emprego justamente porque a burguesia fala, não tem como transferir esse lucro para vocês nessa margem Então, acaba tendo essa ação. E esse foi um dos exemplos que a gente tinha colocado. E na época também, a galera falou, não, imagina, isso não vai acontecer. Quando a gente falava de inteligência artificial, o Matheus falou, imagina, há 10 anos ninguém pensava nisso. Não, a gente há 10 anos já falava disso. E mais do que isso, há uns 2, alguém já estava falando disso antes, tinham canais aqui na internet já falando disso. Em 2012, mais ou menos, já tinha gente falando de impressora 3D como a substituição do setor industrial, né? E aí o pessoal vai lá e usa na construção civil, né? A gente está falando do setor industrial, os caras metem na construção civil, né? Assim, e a gente colocava, vamos sempre lembrar isso, a gente colocava como exemplo, porque a gente é muito mais além. O problema é que a gente, assim, o exemplo mais óbvio era a impressora 3D, era o exemplo mais óbvio, né? Uma impressora 3D, quer dizer, uma impressora que auto se replica, era o mais óbvio, mas não era, assim, o exemplo mais contundente. Na época mesmo, a gente falava, pô, cidades autogeridas. Isso eu lembro a gente falando isso. Pô, você tem cidade autogerida, que você vai passar a ter a IoT, né, que é a internet das coisas, porra, ela vai se infiltrar para tudo que é lado. Inteligência artificial, eu tinha medo de falar, porque, caramba, se o cara parava no exemplo da impressora 3D, você imagina se a gente falasse em inteligência artificial. O problema é que, vamos lá, impressora 3D era só um exemplo, mas a gente sabia, a gente já tinha comprovadamente a existência de IoT, a existência de inteligência artificial. E o problema é que a inteligência artificial, esse era o foco que a gente tentava levar, mas a gente parava na impressora, porque todo mundo tirava o saco, falar, pô, isso é impossível, isso não vai dar, isso aí para daqui 300 anos. Quer dizer, você não conseguia nem dizer, olha, cara, o negócio é o seguinte, inteligência artificial vai tirar emprego da classe média.
já não é mais da classe trabalhadora.